O medo é um sentimento comum para a maioria dos seres humanos. Seja em pequena ou grande escala, ele está sempre presente em nossas vidas. Ninguém está imune a esse sentimento. Algumas pessoas têm medo de perder o emprego, outras de ficar doente, outras de sofrer algum acidente, medo de violência, medo da pobreza, medo da morte ou da solidão. É importante ressaltar que existe um medo normal, que é um sentimento legítimo de autopreservação, mas também existe um medo fora do comum, que é um medo destituído de qualquer propósito útil, medo de algo que não é real, medo de algo que não aconteceu, medo de determinadas situações, medo do desconhecido. Esse tipo de medo é perigoso, pois pode paralisar a sua vida e fazer com que você deixe de viver ou de realizar seus objetivos porque foi dominado pelo medo. Este vídeo é baseado no livro Como Vencer o Medo, do Dr. John Haggai, e vai nos ajudar a entender como funcionam os mecanismos do medo e como podemos vencê-lo usando os princípios ensinados na Bíblia Sagrada. E vale ressaltar que o objetivo aqui não é eliminar o medo totalmente, e sim ajudar a vencê-lo para que ele não o impeça de atingir seus planos e objetivos. Antes de prosseguir com o vídeo, pergunte a si mesmo: que desafio Deus quer que eu enfrente? Algo que enriquecerá sua vida e honrará a Deus, mas que permanece longe do seu alcance só por causa do medo. Já pensou nisso? Seja qual for o desafio, não perca o foco. Deus pode te capacitar para avançar e realizá-lo. Para começar, precisamos definir o que é o medo. Precisamos lembrar que o medo não existe isoladamente. O medo é uma reação ao perigo. O medo depende do perigo. Por definição, o medo é um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça. No livro A Fé Pode Dominar o Medo, de G. Ernest Thomas, o autor descreve as manifestações físicas do medo. O coração bate mais depressa, a respiração é acelerada e as glândulas são estimuladas para atividades maiores. Os músculos ficam tensos, preparados para a luta ou para a fuga. Todo o sistema físico recebe pressão extra. O medo é um sistema de alarme elementar. É parte indispensável de nossos recursos de autopreservação. O cristão pode ter medo? Em 2 Coríntios 7, 5, 6 está escrito: pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Como Paulo poderia demonstrar o poder de Deus e ao mesmo tempo sentir medo? O medo é uma faculdade natural dada por Deus para fazê-lo reagir ao perigo que ele enfrentou. Paulo nunca orou para ser liberto do medo, e sim para que pudesse cumprir seus deveres de evangelista. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Efésios 6, 19 e 20. Sim, o cristão pode ter medo, mas Deus nos deu ferramentas para transcender o medo e cumprir nosso propósito. Quão medroso você é? Você precisa avaliar se o seu medo é racional, exagerado ou irracional. O medo racional aparece em situações onde haja o risco real. Por exemplo, quando um soldado é designado para o combate, ele sabe que estará num ambiente perigoso. Existe a possibilidade de morte, de ferimentos e, inclusive, a perda dos companheiros. Ou uma mulher que vê seu casamento se deteriorar. Ela provavelmente terá medo de traição ou do divórcio. No caso de uma pessoa com uma doença terminal, certamente terá medo da morte. Alguns medos são gerados por um ambiente de perigo, outros pela situação, mas ambos são racionais, estão fundamentados numa situação real. O medo exagerado está presente quando a nossa percepção sobre determinado objeto, situação ou ambiente é alterada, gerando maior medo do que de fato seria necessário. O autor cita o exemplo de um casal que havia esperado 14 anos pela bênção de ter um filho, e eles tiveram.
Mas logo após o menino nascer, os pais começaram a temer pela vida dele. Pararam de ir à igreja para se dedicar à criança. Tomavam diversas medidas para que o menino não adoecesse. Não era o cuidado natural que todo pai tem, mas era um cuidado exagerado, fora do normal. O medo os havia aprisionado. O autor denomina o medo exagerado como medo armado de binóculos, ou seja, ele vê perigos enormes bem ao longe como se estivessem perto e vê perigos pequenos como se fossem monstruosos. Existe uma discrepância entre o nível real do perigo e o perigo percebido pela pessoa. Medo irracional. Suponhamos que uma pessoa tenha medo de minhocas. Em primeiro lugar, por que alguém teria medo de minhocas? Que tipo de ameaça uma minhoca pode oferecer? Mas tente convencer essa pessoa de que a minhoca é inofensiva. Ela provavelmente não te ouvirá, porque para ela, esses bichinhos indefesos constituem grave ameaça. À vista de um deles, a pessoa entra em pânico e foge, ou simplesmente paralisa. Mas por quê? Não sabemos exatamente o porquê, mas sabemos que a percepção dessa pessoa não está aumentando o perigo, está fabricando perigo, não é um perigo real. Embora seja estranho, é algo muito comum, e você precisa perceber até que ponto seus medos podem prejudicar ou limitar a sua vida. Se eles te impedem de viver, trabalhar, realizar suas atividades diárias e sociais, pode ser um grande problema. No próximo vídeo, falaremos sobre o que nutre o nosso medo e quais são os caminhos para a libertação à luz da palavra. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o restante dos vídeos.